quanto é importante agora a gente começar a abranger esse assunto. Porque assim, Cris, ó, se a gente for analisar hoje, a visão que a gente tem hoje não é mais de liberdade, sim de libertinagem. O sexo virou banal, né? Adolescentes fazem sexo de qualquer jeito, sem cuidados, né? Simplesmente por fazer e sem o prazer. Perfeito. Né? Então, agora, quanto você traz isso para a família, para as crianças, para os adolescentes, essa consciência em relação ao sexo? Para que não vire essa libertinagem. Então, na verdade, assim, ó, eu acho que a gente tem um resultado hoje de uma libertinagem, e eu não acredito que seja justamente por causa da tecnologia, eu acredito que é justamente porque a gente não tem informação dentro de casa, né? Então, no momento que eu não tenho informação dentro de casa, mas eu tenho uma oferta na rua, quando a gente pode fazer essa leitura de internet, inclusive, tudo vai gerar curiosidade. E por eu ter sempre uma curiosidade, eu não tenho uma fonte segura de informação dentro de casa, eu vou ficar testando tudo. Então, assim, a gente defende a educação sexual nas escolas e dentro de casa. E como que eu consigo dentro de casa? Orientando as mães e os pais, né? Como mulher e como homem. Porque aí a gente consegue entender que o filho, por exemplo, aos 9 anos, ele começa a mudar o comportamento dele porque ele começa a ter no corpinho, o menino, né? A testosterona. O que acontece com os meninos? Agitação, eles ficam mais violentos, eles querem provar da força. E eles começam a ficar até nervosos porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Se eu, como mãe, entendo, eu consigo orientar. Meu filho, sabe o que está acontecendo no teu corpo? Teu corpo está mudando, você vai entrar num processo de puberdade, vai começar a vir pelos, vai começar o cheiro, vai ficar mais forte. E tudo isso também tem a ver, com os meninos principalmente, com a ereção. Sabe aquela vontade que você tem quando tem vontade de fazer xixi e que o pênis fica ereto? Vai acontecer em outros momentos. Então, essa dificuldade hoje de levar para os filhos uma informação faz com que o filho busque. E aí, quando você digita... Tio Google. Quando você digita, vamos supor, uma criança de 9 anos digitando, pô, aconteceu alguma coisa aqui, eu já escutei. Aí, o que ele vai pensar, né? Nem sempre vai procurar como pênis, porque as mães vão dando outros nomes, pitico, xixi, titi. Ele vai procurar por esses nomezinhos. E ele vai pensar, levantado. A pedofilia vem e traz um monte de oferta. E ali, opa, e aqui a gente vai criando um perfil, um banquete para os pedófilos, né? Então, eu hoje defendo muito nas escolas e em casa que a gente fale com os filhos sobre mudança corporal. Vamos começar por aí. Tá mudando teu corpo, tá vendo? Tá te sentindo mais ansioso? É porque tem um hormônio. Escolas? Nas escolas e em casa. A escola, ela anda de mãos dadas com pai e mãe. Se a escola trouxer a educação sexual e a gente tiver uma contrapartida ou um problema polêmico com pai e mãe, a gente não consegue educar. Então, a gente precisa... Educação sexual. Educação sexual. Sobre higiene íntima. Não é ideologia de sexo. Não, tá longe disso. A gente falar sobre educação sexual é isso. Meninas têm progesterona a partir dos 11 anos, meninos testosteronas. O que acontece com o corpo? Por que eu tô tão irritada? O que é o ciclo menstrual? O que acontece com uma menina durante o ciclo menstrual, além, né, do sangramento? Ela pode entrar em processo de gravidez se ela não cuidar. Por que é importante o menino ao chegar aos 14, 15 anos e a gente falar sobre preservativo? Porque senão eles vão estar fazendo de qualquer jeito e colocando doença ou pegando doença, ou pior, sendo abusados por outros amigos. Então, assim, ó, eu hoje com 43, eu lembro dos meus amigos com 10, 15, 12 anos falando, tipo, hoje eu me identifico, eles estão falando de abuso. Ah, o tio pediu para passar a mão. Opa, hoje eu me dou conta, opa, isso é um abuso. E a gente não falava sobre isso, né? Pô, o tio sentou perto de mim e me passou a mão na minha perna. Ah, mas é meu tio. Gente, isso já é considerado um abuso. Se é um carinho não consentido ou com intenção, já é considerado um abuso. Então, a gente precisa falar. E o pai e a mãe têm que entrar junto nessa jogada. Não pode ser só a professora, não a escola com uma estrutura. Mas a gente está longe ainda de chegar nessa educação ideal. Poxa, eu concordo em gênero, número e grau com você. Se nesse ponto chegar na escola, 100%. Você trabalhar a parte da orientação sexual. Orientação sexual. Né? Não é ideologia de gênero. As pessoas estão confundindo as duas coisas, né? Nada a ver. Aí você começa a achar um conflito com outras pessoas fora isso.
E realmente, né, antigamente se tinha essas situações e a gente não se dava conta, né, as meninas principalmente, né, não se davam muito conta em relação a isso. Bom, anos 90, começou-se muito a onda da música, música baiana, né, o tchan e tal, e veio aquele shortinho curtinho, as meninas novinhas, né, 8, 9, 10, 11 anos, imitando Sheila Mello, Sheila Carvalho, dançando na boquinha da garrafa. Isso provocava algumas pessoas com a mente um pouco mais suja, né? Sim. Só que naquela época as pessoas achavam isso muito bonitinho. E é um apelo sexual, né? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque começa-se ali. A mãe achando bonitinho, o tio batendo palma, a tia batendo palma, todo mundo achando muito legal. É um gatilho para a libertinagem futura? É um gatilho para aquela criança, quando está achando que é uma criança, 7, 8 anos é uma criança. Sim. Que está em fase de crescimento, em fase de mudança hormonal. É um gatilho para quando ela chegar nos 12, 13, 14, começar essa questão sexual mais cedo do que se deveria? É um incentivo, na verdade, mais que um gatilho. E, na verdade, a gente vai acelerando a sexualidade das crianças, não só com as músicas, né? Eu tenho filho adolescente e participo desse movimento e, opa, aqui eu acho que não, né? Aqui a gente dá para segurar. E a roupa também é apelativa, né? Então a gente precisa, assim, olhar com muita atenção. Ah, mas tem direito de usar qualquer coisa. Ok, mas infelizmente a gente está rodeado de pessoas com olhar sobre o seu filho, né? Por esse apetite sexual. Então a gente precisa ter um pouco mais de zelo e de cuidado, né? Então, muitas coisas a gente escuta e vê fatos relatados de abuso por essas coisas. Ah, mas ela também já está colocando corpinho, deixa ela andar com um shortinho mais curto, deixa... Tem lugares para usar, né? Tem lugares para usar isso, tem momentos para usar isso, e sim, a gente precisa preservar os nossos filhos, tanto a menina quanto o menino. Porque sim, eles podem até, o corpo estar movimentando com os hormônios um possível desejo. Mas eles não sabem o que fazer com esse desejo, até que venha um adulto e ensine o que fazer, ou, né, mascare. Não, deixa que o tio faz, passa a mãozinha aqui. Infelizmente, pais também, né? A gente vê hoje muito abuso de pai com filha e com filho. Deixa que o pai passe a mão, isso é normal, isso o pai pode fazer. Não, tem que cuidar, não pode, tem coisas que não pode. Aí eu vou entrar num outro ponto, olha só, aqui, que eles me permitem, né? Eu conheço o marido dela. Olha que mulher bonita, bem vestida, não está precisando mostrar o corpo para mostrar a sua beleza. Então, eu acho que a roupa define muito. Sim. Claro que você tem a liberdade de você usar aquilo que você quiser. Né? Só que aí você tem que entender o que pode te transformar, pode te identificar. Exato. Né? Uma saia muito curta, com uma roupa, uma blusa muito decotada. Sim. Entendeu? Tá mostrando algo, né, acessível, que não é acessível. Né? E você não precisa mostrar a sua beleza dessa forma. É complicado, é um tabu muito grande, né? Mas aí é onde entra essa parte da libertinagem, onde eu estou falando para você que os jovens hoje não, né? Há algum tempinho já estão confundindo a questão de ter uma liberdade sexual com uma libertinagem. E essa questão da roupa a gente até é bem polêmico, né? Porque a gente mora num lugar praiano, então aqui as pessoas quase não usam roupa, né? A gente vai no mercado, as pessoas estão de biquíni. Isso não me dá o direito de alguém vir querer passar a mão ou falar alguma coisa, Concordo. né? Então, isso antigamente era super comum. Ah, mas ela tá... Hoje a gente não pode permitir, a gente tem que sim, claro, se vestir de acordo como a gente deseja, mas a gente também tem que, em contrapartida, e eu falo isso muito pro meu filho, Lucas, que está começando a querer se relacionar com meninas, eu falei, não é porque ela está vestindo tal roupa que ela está te dando um sinal verde para você avançar. Então, vai ter que pedir permissão, né? Mesmo estando com essa menina. Então, isso é bem polêmico, porque aqui mesmo na praia a gente vê muita gente, né, com pouca roupa e, infelizmente, pessoas devorando com os olhos. É uma cultura, né? É uma cultura do homem, é uma cultura machista? Mas a gente precisa também saber conviver com isso. Então, a roupa, sim, ela pode ser um agravante, mas a gente vai levar para um ponto muito polêmico, né? Do outro lado, existe isso também? Do outro lado do homem, de ser desejado? Da mulher para o homem. Então... E como é um lugar praiano, e como é um lugar aqui, Florianópolis é um lugar que muita gente pratica esporte. Sim. Muito surfista. Normalmente o surfista ele tem o corpo já um pouco mais sarado, né? O cara que pratica o esporte de corrida e musculação.
Isso, para a mulher, também ela consegue ver como homem, ou comendo com os olhos, como você falou? Olha, não vou te enganar não, tá? Eu acompanho muito o comportamento feminino, elas se sentem até culpadas, mas elas fazem. É assédio também. Então, e a gente vê o tempo todo os caras aqui sem camisa, correndo, e realmente homens muito bonitos. Então, a gente vê, sim, assédio na noite, eu não tenho tanta frequência, mas o pouco que eu vou com o Bruno, a gente vê um assédio feminino, sim, com os homens. O que acontece? Um homem, se vai denunciar um assédio, ele até é taxado de, né, bobalhão, ridículo, seja qualquer coisa. A mulher não, ela se sentiu ofendida, ela já entra com o processo. Então, existe os dois lados, a gente não pode só trazer o lado, o homem que é ruim. Não, a mulher está assediando e muito, né? E aí, independente de ser casado ou não. Então, a gente também precisa fazer a meia-culpa, né? A mulher, ela está se sentindo mais liberta? Estamos, falo por mim. Mas não me dá o direito de assediar uma pessoa que nem sequer me permitiu fazer isso, né? Me deu um olhar, ou enfim. E a gente vê muita mulher assediando o homem, sim, tá? Por que eu te falo isso? Porque eu também tenho relatos, você sabe que é um salão, né? Acabei de cortar o seu cabelo, então, né? Você sabe aqui do homem, Pequeno Príncipe, né? Faz o meu merchan. Eu escuto durante esses 18 anos de profissão, quando eu trabalhei com o público feminino e trabalho hoje com o público masculino. Dos dois lados eu escutei muita coisa. Mas hoje eu escuto muito mais, interessantemente, muito mais do público masculino, essa questão do assédio feminino em cima, que os homens são taxados realmente por elas como homens bobos, que não dão né? conta, frouxo, porque relatos de você estar em um local com seu amigo, vem aquela mulherada em cima absurdamente, de um jeito fora do comum. O que não era comum antigamente, né? Comum era o homem chegar na mulher, era o homem procurar, o homem tentar conquistar. Hoje é o contrário, né? Hoje você vê a mulher tentando conquistar e isso acaba colocando o leão como um gatinho, né? Exatamente. E aí, na verdade, não que não possa, né? Claro, se eu estou interessada, eu posso chegar, conversar com você pelas redes sociais, ou até mesmo pedir o teu telefone, mas eu tenho que entender que existe um limite disso. Tudo que invade, né, o teu desconforto, tudo que invade o teu próprio corpo, a gente está falando de assédio, né? Então, a legislação ela é bem pesada também para homens e para mulheres. A diferença é que os homens não denunciam com tanta frequência. Então, a gente vê, sim, um número exacerbado de mulheres assediando. E aí, uma coisa que, para mim, fica muito preocupante, porque eu sempre digo, né, uma pessoa disponível é uma pessoa sem valor. Então, aquela insanidade de ir atrás e que tem que falar comigo e tem que... Cara, cuidado, né? Um pouco de amor próprio, né? Faz muito bem, obrigado. Então, a gente vê essa necessidade da validação, que eu te falei, da imagem, né? Mulheres buscam imagem para ser validada e aceita. E aí, sim, a gente vê um desencadeio emocional absurdo, né? Uma falta de autoestima, de amor próprio. Enfim, aí é uma questão terapêutica mesmo, porque é uma questão até com a relação que ela não teve com o pai. E ela quer ocupar esse lugar. Não fui aceita, não fui amada, não fui vista pelo meu pai, então ele vai ter que me ver. E aí a gente entra num outro assunto. Até uma questão de